Olá, vamos falar agora rapidamente sobre as três cores primárias, as secundárias e as complementares. Bom, nós temos aqui as três cores primárias. Elas são assim chamadas porque são a partir delas que se fazem quase todas as outras, quase. Mas, por exemplo, você não faz um vermelho misturando duas cores, nem faz um azul misturando duas cores, nem faz um amarelo misturando duas cores. Por isso que elas são as primárias, ok? Aqui nós temos um círculo cromático que exemplifica as primárias, as três, não é? Aqui, azul, amarelo, vermelho, e a mistura de duas a duas, que são as secundárias. Então, por exemplo, nós temos aqui a mistura do amarelo com o vermelho, dá um laranjado. Se tiver um laranjado, se tiver mais amarelo, fica um laranjado mais amarelado. Se for mais vermelho, botar mais vermelho, fica mais avermelhado, como uma abóbora, por exemplo. Aqui, se misturarmos o amarelo com o azul, nós temos o verde. Que da mesma maneira, se o verde tiver mais amarelo, olha, ele vai ficando feito um verde cana mais amarelinho. Se colocar mais azul, ele vai puxando para um verde mais azulado. E por último, nós temos a mistura dessas duas, que é o vermelho e o azul, que dá um violeta. Um violeta mais azulado, se tiver mais azul, e um violeta mais avermelhado, se tiver mais vermelho, certo? Então agora nós já sabemos que essas são as três primárias e essas são as três secundárias. Uma cor secundária é formada por duas primárias, ok? Ok. Então vamos ver agora o seguinte. Aqui é a mesma coisa, semelhante. E aqui seria também um círculo cromático com acrescentando o branco, aqui mais na parte mais central, com mais branco, vejam esse vermelho. Quando ele vai colocando mais branco, ele vai ficando dessas cor, com essa cor. E se for acrescentar um pouquinho de preto, muito pouquinho, porque o preto tinge demais, tem que ser o mínimo dos mínimos, você ganha também outras tonalidades, como pode perceber aqui. Veja no amarelo, por exemplo. O amarelo com branco, ele fica assim, amarelo clarinho, quase branco. Um pouquinho de preto, ele fica verde. Aposto que vocês não sabiam disso. Acrescentar quase nada de preto no amarelo, ele vira verde. Um pouquinho mais, ele vira um verde musgo, dessa forma. Certo? Então, aqui vamos guardar o nosso círculo cromático com branco e preto. Ok. Agora vamos falar sobre as cores complementares. Porque nós falamos antes sobre as primárias e as secundárias, sendo que as secundárias são formadas por duas primárias, certo? Não confundir secundárias com complementares. Como é uma cor complementar? É o seguinte, vamos pensar assim: se nós temos como a totalidade, se nós temos como a totalidade as três primárias, se você pega o vermelho, por exemplo, isola ele, está faltando quais cores para completar a trindade das cores primárias? Está faltando o amarelo e o azul. Deixa-me fazer aqui uma pequenina brincadeirinha. Ok. Então,
Qual seria a cor que complementa a trindade para o vermelho? A cor complementar do vermelho é a mistura do azul com o amarelo. Mistura. E qual é a mistura do azul com o amarelo? É o verde, ok? Então, o verde aqui é a cor complementar do vermelho. Forma esse parzinho aqui. Depois nós vamos ver um pouco mais a de atenção, porque elas são complementares e o que é que acarreta isso. Então, qual seria a cor complementar do azul? É a mistura das outras duas, que é o vermelho e o amarelo, que é o violeta, certo? Não, errado. O laranjado, acertei. É isso aí, é o laranjado. As cores do Banco Itaú e da Caixa Econômica. Uau! Desculpem a brincadeira. Então aqui nós temos o azul e sua complementar, que é o laranjado. E o vermelho com sua complementar, que é o verde, como todas as pizzarias, a Itália, tudo é verde, verde e vermelho, né? Pizza, cor de pizza. Aqui cor de Banco Itaú. Não, Caixa Econômica. Aqui nós temos o amarelo. Qual seria a complementar do amarelo? Seria a mistura das outras duas, que é a violeta, não é? Ótimo. Então, disso aqui nós agora não vamos nos esquecer, certo? Além de essas mesmas cores que são secundárias, elas são complementares. Mas quando a gente usa a palavra complementar, tem a ver com uma das cores primárias, certo? Dentro do vermelho não tem nem amarelo nem azul, portanto, o que complementa o vermelho para o círculo é o verde. A complementar do azul é o laranjado e a complementar do amarelo é o violeta. Ok? Muito bem.